Capítulo 4 de Oséias. Quarta-feira, estava sentado aqui quando a Mariana pregou e, naquele momento, Deus colocou no meu coração: volte a falar sobre este livro. Não vou falar sobre o livro, mas sobre algumas coisas que ela comentou. Mas eu quero nessa noite falar um pouco sobre o que diz aqui no capítulo 4 e no versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Vocês acharam? Quem não achou, leia ali no telão. O meu povo. Lembra que eu disse domingo passado para a gente falar juntos? No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo. O que diz aqui? O meu povo. Que povo é esse? Ali era o povo de Israel. Que povo é esse para nós hoje? Esse povo está aqui sentado. Esse povo que toma o nome de Cristo. Amém? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti, ou dos teus filhos. Capítulo 6, verso 1 a 3. Vinde. Quem pede para esse vir aqui é Deus, concorde? Concorda? Deus fazendo um apelo. Vinde. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3, que é a ênfase que eu quero dar hoje à noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me ponho nas mãos do Senhor, com muito temor no meu coração. Eu busco a ajuda dos céus. Tu sabes o quão limitado sou, o quanto eu preciso do Senhor hoje à noite. E eu suplico que o Espírito Santo, que tem todo o conhecimento de cada um de nós aqui,
que tem de fato a inspiração da palavra, possa trazer toda a revelação dela ao nosso coração hoje à noite, para que ao sairmos daqui, saiamos com um desafio novo no nosso coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Voltando ao capítulo 4, o meu povo. Meus queridos, as pessoas, ou a esta geração, que hoje, mais do que nunca, se encaixa nesse texto bíblico, porque a palavra de Deus, ela não é nem mais velha nem mais nova. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Por isso, nessa noite, entendamos isso, que as pessoas hoje estão sendo destruídas, não só por falta de conhecimento, mas porque rejeitam o conhecimento. Entenderam o que eu disse? O povo de Deus está sendo destruído. Destruído como? Destruindo. Eu conheço pessoas que eram tementes a Deus, que tinham temor de Deus no coração, mas parece que algo chegou e matou, roubou, tirou o temor do coração dessas pessoas, destruiu a fé dessas pessoas. Pessoas que criam antes não creem mais, pessoas que eram reverentes não têm nenhum temor e nenhuma reverência a um Deus que é santo, santo e santo. Não porque não têm a oportunidade de conhecimento, mas porque não querem conhecer a Deus. Vivemos hoje um período onde a palavra de Deus tem sido rejeitada, tem sido substituída por tantos entretenimentos, por tantas coisas que ocupam o tempo das pessoas, e não mais buscam a Deus, desejam aprender de Deus. Portanto, o que estava acontecendo com Israel naquele momento, está acontecendo, meus queridos, com o mundo de hoje. Estamos na era, os estudiosos do Apocalipse, da escatologia bíblica, que aceitam que as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia representam as 7 dispensações ou 7 eras da igreja. Há várias maneiras de interpretar, mas há uma corrente que pensa assim, e que talvez nós estejamos vivendo a era da apostasia representada pela igreja de Laodiceia. Ali no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 aos 22. Isto tem sido, irmãos, infelizmente, ajudado pela igreja cristã, que leva a marca de Cristo, mas que abandonou a sua responsabilidade de ensinar pregando,
de ensinar ensinando, de ensinar nas classes do ensino bíblico, da escola dominical, a maioria das igrejas evangélicas fecharam as portas para o ensino bíblico. Crianças estão crescendo em lares onde não há ensino da Bíblia em casa. E a palavra de Deus também não tem sido ensinada nos cultos. Mais de 70, 80, quem sabe 90% dos pregadores da atualidade são pregadores de autoajuda, tentando levantar o ânimo de quem está desanimado, tentando despertar alguém para que olhe para um Deus que tem tudo para dar, mas que não leva a um confronto de um compromisso de cruz, de entrega, de reverência, de adoração, de santidade, de pureza de vida. O meu povo está sendo destruído. Quem era a culpa aqui do povo estar sendo destruído? Os sacerdotes da época, os ministros da época, aqueles que tinham a responsabilidade nessa mediação entre Deus e os homens, levaram os homens a conhecer Deus, que era o sacerdócio. Deus diz: os meus sacerdotes impediram o povo de conhecer. Hoje em dia, queridos, o povo é muito, desculpe a palavra, o povo de Deus da nossa geração é um povo ignorante de Bíblia. A maioria dos cristãos não sabe nem quantos livros a Bíblia tem. Isso também pode saber, mas não sabe o que tem neles. As pessoas hoje, mais do que nunca, precisam estudar a palavra de Deus, já que esta é uma parte vital da nossa atitude em relação a Deus. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nesse texto que lemos hoje à noite em capítulo 6, Deus diz: e volte para mim. Vinde, isto é, se arrependam de onde vocês caíram, volte para mim, me conheçam e continue me conhecendo. Eu quero dizer para vocês hoje à noite, há mais ou menos 50 anos que eu estudo a Bíblia. E eu quero dizer para vocês, eu sou um aluno ainda no beabá da Bíblia. Eu estudo, assim, mais de 50 anos, talvez, eu estou buscando nas Escrituras. Mas eu não me considero alguém que domino as Escrituras. Conheço todas as Escrituras. Não, queridos, esta é uma fonte que nunca seca. Nunca seca. Quanto mais você bebe, mais você tem sede para beber. Quanto mais você conhece, mais você sente que não conhece nada. A história de Israel no Antigo Testamento mostra claramente que eles tinham a palavra disponível a eles, mas eles não estavam acessando a palavra, não estavam tendo acesso à palavra,
não estavam buscando revelação, compreensão, ensino na palavra. Ignoravam. Será que a história não está se repetindo hoje? É triste, irmãos. Muitas igrejas levam seus participantes a um certo entretenimento religioso, engambelando as pessoas. Não há profundidade de Bíblia. Não há, de fato, uma fé enraizada, aprofundada no conhecimento de um compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesta noite, sei que o meu material é para pegar mais ou menos 1h30, eu vou resumir aqui em alguns 50 minutos. Não, já falei 20, 50. Aquilo que eu gostaria de falar hoje à noite. Mas eu gostaria de dizer para toda a igreja hoje à noite: meus queridos, esse livro sagrado chamado Bíblia, este conteúdo de 66 livros sagrados, foi considerado pela Igreja Cristã Reformada como livros inspirados, como livros dados à igreja, para que o povo de Deus possa conhecer a sua santa e bendita palavra. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo algumas passagens da Bíblia. Vamos à segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ali no capítulo 3, como eu disse, se tiver dificuldade de achar, não tem problema, que os meninos colocam ali no telão. Capítulo 3 de 2 Timóteo, aqui no versículo de número 15, diz assim: Paulo falando para Timóteo, que desde a infância, Timóteo foi um menino que teve o privilégio de nascer numa casa onde a avó era crente e a mãe era crente. E ele disse, e que desde a infância você sabe as sagradas letras. O que é saber? Você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para quê? Na minha Bíblia diz, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? A palavra de Deus. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, você sabe que desde a infância, não é bom ensinar para as crianças, né, Rogério? Desde a infância, você sabe estas letras sagradas que lhe dá sabedoria. Para quê? Para a salvação. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder incrível de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem um poder, eu já falei aqui, volto a repetir para aqueles que não conhecem o meu testemunho, que eu converti-me ao Evangelho, não ouvindo sermão, porque eu nunca fui numa igreja evangélica, não ouvindo pregador, mas eu converti-me ao Evangelho lendo a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento. O Espírito Santo usou a palavra
para convencer-me que eu era pecador e que estava perdido, e eu me rendi a Cristo lendo as Escrituras. Quando eu fui à igreja pela primeira vez, fui lá fazer profissão de fé. Eu me converti, fui convencido pela palavra de Deus. E aqui Timóteo, mais uma vez, é lembrado por Paulo, que a palavra de Deus tem poder de salvar. Jesus disse assim: vocês estão limpos pela palavra. A palavra tem poder de limpeza. Vocês estão limpos pela palavra. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: olha, você quer ser liberto do poder do pecado? Conheça a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, Deus disse. Como que alguém pode trilhar um caminho que ele não conhece, é desconhecido? Como que alguém pode fazer decisões se ele não conhece o que é certo e o errado? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade trará libertação para você. Amém? O conhecimento da palavra, queridos, impede você de tomar decisões erradas. Lembra das palavras do salmista no Salmo 119, 11? Ele disse que a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela nos impede. Vamos ver o Salmo 119, 11, já colocou no telão aí? Salmo 119, 11, ninguém achou não? Está ali. Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para quê? Para não pecar. Ele disse: eu guardei, eu escondi a sua palavra aqui no meu coração, para não pecar contra ti. O conhecimento da palavra de Deus, irmãos, produz no cristão crescimento. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 2, ele disse que a palavra de Deus é como leite que leva uma criança a cada dia ir crescendo. Eu fico maravilhado, irmãos, como o poder do leite. Eu estou, cada dia que às vezes eu passo 2, 3 dias sem ir na casa da minha filha, ou ela ir lá em casa ver a minha netinha, que vai fazer, já fez 2 meses. A Heloísa, cada dia mais cheinha, cada dia esticando mais. Pedro disse: a palavra de Deus, ela dá crescimento. Ela dá crescimento. O conhecimento da palavra de Deus, irmãos, resulta de fato num viver vitorioso. Lembra das palavras que Deus diz para Josué? Ali no capítulo 1 do seu livro, lá pelos versículos 7 e 8, Deus disse: Josué, você tem uma missão sagrada, uma missão impossível humanamente falando, mas Josué, você tem nas mãos um livro, você tem princípios revelados por Deus escritos, e Deus disse: olha, você quer ser um sucesso, quer ser um vitorioso, faça tudo o que está escrito nesse livro e ensine o povo a levar o povo também a fazer tudo quanto está escrito nesse livro, e você vai ser bem-sucedido na missão que eu lhe dou. Queridos, é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela de fato, ela é lâmpada, ela é luz, ela nos esclarece, ela nos ensina, ela nos mostra decisões a serem tomadas, o caminho a ser seguido. Aleluia!
Glória a Deus. É lógico, queridos, que quando Deus disse assim: conheçam e continuem conhecendo, é que é maravilhoso. Eu fico pensando, se Deus te revelasse tudo de uma vez só, não tem graça. O maravilhoso, irmãos, é que cada dia Deus quer te mostrar mais. Cada dia Deus quer que eu e você o conheçamos mais. Primeiro porque o nosso conhecimento de Deus, irmãos, ele é um conhecimento parcial. Conhecê-lo perfeitamente é impossível para seres finitos como nós. Mas este conhecimento revelado nas Escrituras Sagradas, este conhecimento que o livro chamado Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, não é livro para anjos, é para gente. É para gente como eu e você. Mas o conhecimento, aqui eu gosto muito das palavras de Paulo, lá em capítulo 13, da primeira epístola aos Coríntios, versículos 9 e 10, que ele disse que nós o conhecemos em parte. Toda intimidade que um filho de Deus possa ter com ele aqui, toda vida de oração, de adoração, de estudo da palavra de Deus, irmãos, nós temos um conhecimento de Deus aqui em parte. Paulo diz assim, olha, é como se eu estivesse olhando apenas por um espelho, mas naquele dia eu verei tudo claramente. Mas o gostoso, meus queridos irmãos, é que você pode viver nessa terra 70, 80, 90, 100 anos de idade, que você ainda vai considerar-se como uma criança recém-nascida, desejando o genuíno leite espiritual para que você continue crescendo, não é? Crescer. O homem só poderá conhecer o que Deus, irmãos, verdadeiramente quis revelar e quer revelar a cada um de nós. Deus só revelou ao homem, seres humanos como nós, aquilo que de fato nós podemos compreender. O pecado entrou na raça humana. E o pecado limitou, é verdade, queridos, o nosso entendimento pleno das coisas. Mesmo sendo convertido, sendo perdoado, nascido de novo, ainda assim, nós carregamos na nossa natureza humana caída, estas limitações de não ter um conhecimento total e pleno de Deus aqui na terra. O conhecimento de Deus, irmãos, está muito, quem é Deus realmente, está muito além da nossa imaginação. Olha o que o autor do Salmo 139 diz ali no verso 6. Ele diz assim: tal conhecimento, quer dizer, tal compreensão, tal entendimento, é maravilhoso demais para mim, elevado demais, não posso atingir. O que o salmista estava dizendo, eu sou limitado, tal conhecimento é inatingível para mim. Deus, irmãos, conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos motivos, cada um dos nossos anseios, desejos, temores. Não há nada que lhe seja oculto. Nada.
O conhecimento sobre Deus, para nós, para mim, para você, ele é muito finito, mas é muito maravilhoso. Amém? É maravilhoso. O conhecimento de Deus, irmãos, ele é um processo. É um processo gradual. Quando Deus fala através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que lemos no início da nossa reflexão hoje à noite, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é que Deus quer que nós de fato o conheçamos e continuemos a conhecê-lo. Não tem ninguém, irmãos, que tenha feito doutorado em conhecimento de Deus. Você encontrou alguém? Alguém que fez um curso de conhecimento de Deus. Sou formado em doutor em conhecimento de Deus. Mentiroso. Sabe nada. Existem pelo menos, irmãos, 4 fontes de informações pelas quais eu e você podemos conhecer Deus. Olha aqui que coisa linda. Deus nos deu chaves, nos deu maneiras de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele. Primeiro, pelas Escrituras. Amém? Jesus disse assim, olha, para eles, eu quero dizer, olha, pelas Escrituras, mas não quer dizer que é só ter as Escrituras. Quando Jesus trava aquele diálogo com os seus oponentes, aqueles que o mataram, o levaram à cruz, Jesus estava dirigindo essa palavra a doutores, aqueles que consideravam intérpretes da lei, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que tinham toda a lei escrita, todas as escrituras em suas mãos. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês erram em não conhecer as Escrituras, nem mesmo o poder de Deus. Interessante, mas eles tinham uma Escritura. Vocês erram, porque Jesus disse, se vocês conhecessem as Escrituras, o que Jesus estava dizendo? Não conhecer a letra das Escrituras, mas conhecer a revelação das Escrituras, a inspiração das Escrituras, e aquele que é o dono das Escrituras, vocês não estariam vindo contra mim, vocês não estariam desejando e odiando-me ao ponto de me matar. Errais por não conhecer as Escrituras. Jesus destacou, meus queridos irmãos, a importância de conhecer as Escrituras. Quando ele disse em João 5,39, examinai as Escrituras. Isto é, mais do que fazer uma leitura panorâmica da Bíblia, uma leitura assim para desencargo de consciência. Ah, pastor falou lá de Bíblia, então toda manhã eu vou ter que pegar a Bíblia e ler pelo menos 5 versículos, porque senão eu estou negligenciando. Não é mal fazer isso não, é melhor fazer isso que não fazer nada. Mas é diferente de examinar, concorda? É diferente de examinar. É diferente daquele povo ali da Bereia, os bereanos, que Paulo chegou lá e começou a pregar e falar das Escrituras, e eles tinham Escritura em casa, né? Aí chegaram em casa, vamos examinar esse negócio para mim, ver se aquele tal de Paulo lá não está tentando enganar a gente. E eles chegavam em casa e eles iam a fundo pesquisar para ver se
Quando chegar em casa, vocês podem pesquisar tudo que eu falei assim. Será que o pastor não tentou me enganar hoje à noite? Pode, e eu fico feliz se você for para casa e pesquisar. Eu fico feliz com isso. Mas Jesus diz assim, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de quem? De mim. Quer ir para o céu? Examine as Escrituras. Mas, irmãos, também nós conhecemos a Deus através da oração, sabia? Por quê? O que é oração? Quando você ora, você fala com quem? Não é com o Papai do Céu, não é com Deus. Se você se aproxima da intimidade com Deus através da oração, sabe o que o autor de Provérbios, em capítulo 2, verso 3 a 5, ele disse assim, olha, sim, se clamares por discernimento, se fizer uma oração por discernimento, e por entendimento alçares a tua voz, se o buscares como a prata e procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Através da oração, Deus te revela. Revela ou não revela? Então busque. Quantas vezes, queridos, na oração, eu falo das minhas experiências com Deus, na oração, algo que não era claro para mim, de repente Deus começa a trazer luz, entendimento. O Espírito Santo, irmãos, preste atenção aqui, já vou terminar. O Espírito Santo, Jesus disse que ele teria, ao chegar à terra, ao vir à terra, Jesus disse assim, olha, eu vou voltar para o céu, de lá vim, e vou voltar, mas indo eu, o Espírito Santo virá. Porque os discípulos até então estavam bastante confusos a respeito de tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava, e eles não estavam armazenando, entendendo tudo que Jesus, não estava ali digerindo tudo que Jesus disse, olha, não se preocupem, porque indo eu, o Espírito Santo virá, e quando ele vier, ele vai dar entendimento para vocês de tudo que eu já tenho falado para você, e ele vai continuar ensinando ainda mais do que isto que vocês estão ouvindo de mim. Meus irmãos, não tem professor melhor que o Espírito Santo, amém? Por isso, quando você for ler a Bíblia, rogue ao Espírito Santo que lhe dê luz, entendimento, compreensão das Escrituras. Quando o pastor estiver pregando, o professor estiver ensinando, diz, Senhor, eu estou aqui como uma criança querendo aprender, eu estou aqui querendo entender o que o pastor vai falar, o que o pastor vai ensinar, aquele professor da escola dominical, eu quero entender a sua palavra. Espírito Santo me revele. Crê que ele pode revelar? É maravilhoso que Deus nos deu tudo isso, irmãos. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10, vocês conhecem esse texto, mas diz assim, olha, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, porque Deus nos revelou através de quem? Do Espírito Santo, pois o Espírito esquadrinha, o Espírito Santo periscruta até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Conhecer. Mas também, irmãos, Deus tem uma outra maneira de nos ensinar. Não é muito gostosa, não. Mas são as tribulações da vida. Alguns, queridos, só aprendem apanhando.
As tribulações são ferramentas também para nos ensinar algumas lições. Se você quiser ler em casa depois, na 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo vai falar que as tribulações também ensinam. Tem muitas maneiras que Deus nos revela, irmãos, e às vezes ali naquele momento de luta, de batalha, nós começamos a entender muitas coisas da parte de Deus. Para terminar, queridos, quando nós rejeitamos todas estas fontes de ensino, Deus disse assim: eu fico triste, mas o meu povo que se chama pelo meu nome, está sendo destruído por falta de conhecimento. Fique em pé.